Você, companheiro, que está treinando com aquele bigorna e não está conseguindo fazer nada, mesmo na faixa marrom, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas técnicas da guarda fechada para você não passar mais esse aperto e conseguir finalizar aquele cara que tá te batendo, que eu sei. Fala, galerinha do canal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer aqui o espaço, né? Acho que essa é uma visão que o Léo tem, acho que todo mundo tem, que o jiu-jitsu aí tem que ser democrático e a gente pode aprender com todo mundo. Então, para mim também, como faixa marrom, e eu acho que muita gente se identifica também, é interessante a gente que ainda está nessa caminhada para a construção da faixa preta, conseguir demonstrar que a gente tem algum tipo de conhecimento já para passar, porque a gente sabe que o jiu-jitsu é um esporte que ou ele vai unir ou não, né? Porque a gente paga aqui o preço para estar aprendendo aqui todo dia no tatame. E eu queria só abrir um parênteses para vocês. Eu comecei no juvenil, então comecei muito leve, com acho que uns menos de 60 quilos na época. Então eu tive que adaptar o meu jogo muitas vezes para conseguir compensar essa diferença de peso com técnicas eficientes. E são técnicas hoje que me acompanham, porque eu fui modificando. E é isso que eu posso dar para vocês de recado. Afinem a técnica, porque principalmente quem é juvenil, a força uma hora vai vir. Aquele detalhezinho que não está encaixando, uma hora vai encaixar. Mas se você não tiver uma técnica, você sempre vai ter que estar jogando no seu físico. E uma hora isso pode não conseguir acompanhar você, né? Então hoje a gente vai trazer aí algumas posições da guarda fechada que me acompanharam e eu acho que eu fui adaptando ali justamente para tentar diminuir essa diferença de força. Então, o assunto de hoje, o Caio vai nos mostrar técnicas de guarda fechada que funcionaram para ele quando ele era muito leve. Então, a ideia é que vão ser técnicas aí para quem não é tão privilegiado de força. Então, vamos conseguir dar uma boa retenção, um bom controle do adversário. Galera, então agora eu queria passar para vocês um detalhe que para mim sempre foi muito importante, tá? Então eu vou pedir pro Léo aqui me ajudar para eu fechar a guarda, né? Primeiro, eu acho que às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Aqui a ideia é que eu sempre tenha ele perto de mim na guarda fechada, sem que ele faça postura. Por quê? Porque quando ele está posturado, fica muito mais fácil para ele ficar em pré ou trabalhar realmente algumas aberturas da guarda, né? Só que se você tiver uma diferença de força, por favor, Léo, pode fazer força aqui. Isso aqui vai ficar uma briga que você sempre vai perder. Porque primeiro, você vai estar ali tentando competir com todo o tronco dele. E ele vai estar aqui bem em cima do seu diafragma pressionando. Então aqui fica muito ruim para você quebrar essa postura. E dificilmente você vai conseguir quebrar. Então é um ponto de atenção para que você não deixe essa postura aqui, se você chegar nesse tipo de postura. Principalmente o Léo, que é um cara forte, é muito difícil. Então, para que isso não aconteça, o que eu indico? Que é uma pegada que facilitou muito o meu jogo. Primeiro, fechei a guarda, eu já tento fechar com ele aqui, né? Mas com a diferença de força, ele vai conseguir levantar. Então, eu já vou abraçar aqui em cima do ombro dele. Se vocês podem ver aqui, ó, eu gosto até de pegar esse paninho aqui, ó, e fechar minha mão apontando lá pro pé dele, aqui, ó. Fazer essa pegada aqui. Porque essa pegada aqui, ela já me protege um pouco e já evita com que ele consiga subir o tronco, principalmente porque o meu antebraço vai estar pressionando bem a nuca dele. Aqui é uma posição até desconfortável para ele ficar. Beleza? Então essa aqui é a primeira parte do vídeo, né? O primeiro conceito que eu acho que é muito importante. Porque as outras posições, elas vão surgir justamente daqui, dessa pegada. Essa pegada aqui, a gente vai estudar mais pra frente nos vídeos sobre a física do jiu-jitsu. Ela tem muita vantagem mecânica, porque ela está posicionada bem no topo da minha cabeça, né? Então aqui a minha capacidade de exercer força, né, fica muito reduzida. É realmente muito difícil posturar com essa pegada. Eu não consigo deixar o meu tronco em bloco e me levantar. Eu tenho que fazer ou força com o meu braço ou com o meu pescoço. É bem desconfortável mesmo. Então, galerinha, dando continuidade aqui, né? Eu fiz essa pegada e é importante que eu não perca a pressão em cima do pescoço dele, tá? Porque se eu perder um pouco a pressão ou meu braço estiver, como digamos assim, dobrado a 90 graus, o Léo ele vai conseguir subir. Diminui um pouco, né? Ainda assim a capacidade dele subir, mas eu não quero nem que ele chegue aqui, porque aqui ele vai começar a brigar, ó.
E para quem tem essa diferença de força, se a gente começar a brigar, a gente vai perder. Então, todas as técnicas aqui é para evitar que haja briga. Então, eu consegui chegar a fazer essa pegada. Deixei, botei, pressionei aqui em cima da nuca dele. Tá? Um primeiro conceito que é interessante. Aqui eu gosto de dominar o braço dele. Tá? Eu gosto de fazer esse domínio de braço. Principalmente para abrir a base dele e forçar o ombro dele a vir aqui no chão. Ó. Aqui ele está totalmente sem base. Tá? A partir do momento que ele está totalmente sem base aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouco minha guarda e vou virar o meu quadril para onde ele está apontando, ó, bem lateralizado. E vou fechar minha guarda bem aqui em cima do ombro dele. Aqui é uma posição que, mesmo que tenha uma diferença de força muito grande, é difícil que o cara consiga sair daqui. Principalmente que você mantenha esse controle da mão dele para ele não voltar. Porque se eu perder o controle, ele volta com a mão. Aí vira briga. Então eu quero deixar ele para cá e fazer essa posição aqui, essa pressão. Léo, pode até tentar aí levantar, ó. É uma posição bem complicada aqui, assim, dele conseguir, principalmente se eu tiver esse controle aqui sem ficar abrindo a base dele. Então, galera, recapitulando, né? Consegui fazer a pegada aqui, consegui abrir a mão do meu adversário e consegui, ó, ficar de lado aqui para ele, né? Eu acho que só esse take aqui já vai mostrando que ele está começando a deixar o outro braço dele aqui totalmente engolido, né? E é exatamente essa nossa primeira posição, que é uma posição de finalização. E por que eu gostava de executar essa posição? Porque se qualquer coisa que o Léo mexer, qualquer coisa que ele soltar, eu consigo ainda estar aqui dentro da guarda. Então, digamos assim, que eu não me colocava ali em risco, né? Eu conseguia atacar, mas se não desse certo, eu voltava ali para minha guardinha. Então, consegui quebrar a guarda dele, cheguei aqui, fiquei de lado, consegui segurar essa manga dele para lá, justamente para ele ficar o mais baixo possível, tá? Uma dica que eu dou, eu trocava essa pegada aqui da mão para uma pegada aqui um pouco mais no bíceps dele, para não deixar esse braço realmente voltar. O meu cotovelo eu boto no chão para conseguir fazer essa base, tá? Minha guarda está fechada lá ainda. Agora eu vou precisar abrir um pouco a guarda e vou botar esse meu pé bem aqui em cima da coxa dele para me dar o apoio para conseguir sair mais, tá? Venho aqui, domino o braço dele e pego no armlock sanduíche. Então, pessoal, eu estava questionando o Caio exatamente sobre o quão efetivo é, o quão difícil é de fazer essa pegada aqui, né? E o que a gente está entendendo aqui é que essa guarda fechada lateralizada, ela é realmente uma posição muito dominante. Então, tem pouquíssimos lugares que eu consigo aplicar força aqui de forma eficiente. Como a gente viu, eu não consigo posturar com eficiência. O meu centro de gravidade está mais ou menos aqui, meu peso está caindo mais no vazio do que em cima do meu adversário. E eu tentei trocar uma força aqui com ele para entender a posição, e ele realmente consegue, mesmo que eu feche bem o meu cotovelo, ele consegue abrir o meu braço com muita facilidade, né? Porque aqui, claro, aqui você fica numa posição muito precária. E o único lugar aqui que eu consigo jogar o peso no meu adversário, pelo que eu estou sentindo a posição, é se eu jogar o peso nesse underhook aqui, para fazer um São Paulo Pass ou alguma coisa assim. Então, o único lugar aqui que eu consigo jogar o meu peso é jogar aqui pra cima dele. Mas como o Caio vai mostrar daqui a pouquinho, dentro dessa estratégia aqui ele tem exatamente um contra-ataque de São Paulo Pass, né? Então realmente, acho que se você conseguir setar essa guarda fechada lateralizada, que eu pessoalmente nunca aprendi, parece uma posição bem poderosa. Então, galera, como eu estava conversando com o Léo, isso aqui é uma briga que o teu adversário ele pode até abrir aqui, vocês podem usar também a ponta do joelho, a coxa. Por quê? Porque você está com essa outra coxa aqui e o braço segurando ele para não fazer postura. Então você não necessariamente precisa ficar com a guarda fechada. Eu gostava de ficar, mas quando estava muito difícil aqui, o cara muito fechado, eu vinha aqui, abria um mínimo de espaço e enfiava aqui a minha coxa para ele não voltar. Daqui eu segurava, saía da lapela, não da manga, e vinha aqui pro pulso do adversário, para conseguir fazer isso aqui e depois eu voltava. É importante, tá, que essa pegada ela seja aqui ou no cotovelo ou na frente aqui do cotovelo, para eu limitar os ângulos que ele consegue fazer com o braço. Isso vai deixar o braço dele mais reto e vai diminuir a capacidade dele de mudar a direção dele do braço, tá? Nesse momento aqui, basicamente a minha única reação possível é jogar todo o meu peso na cabeça. Porque aqui eu vou tomar o triângulo fatalmente, né? Então aqui o único jeito que eu me defendo do triângulo, pelo menos dificulta que ele termine, é afastar a minha cabeça, né?
Isso. E até pegando esse gancho mesmo, porque aqui, como vocês estão conseguindo ver, né? Eu consigo só jogar aqui para dentro e começar a tracar um triângulo, né? Eu gostava de fechar aqui antes e depois ir escalando até o triângulo. Mas eu acho que é uma posição muito natural de quando a gente chega aqui nessa etapa. Então, sabendo que o Léo vai querer fazer essa pressão, eu vou lá, troco, né? Volto para essa posição aqui, e ele pode até fazer pressão. A única pressão que ele pode fazer agora vai me ajudar. E vai me ajudar a fazer um outro ataque, tá? Que em vez de fazer o sanduíche, eu vou tacar uma omoplata. Aqui, o meu centro de gravidade está muito próximo da minha cabeça, né? Então, aqui, novamente, eu só consigo jogar o meu peso ou para frente, que não me ajuda em nada, né? Não realiza nenhum papel, ou voltar para cima dele. Então, não muda a dinâmica da posição. Então aqui, galera, fiz esse domínio, né? E o Léo, ele vai percebendo que o braço dele aqui já está muito entregue. Então o que ele vai fazer? A gente vai botar um take ali para vocês tentarem, para vocês enxergarem depois. Ele vai fechar o braço dele, aonde eu não consigo mais ter alavanca para atacar o sanduíche, tá? Então vim aqui, troquei a posição, fiz isso aqui e ele escondeu o braço, tá? E por que é importante eu sempre estar com esse apoio aqui? Porque agora a gente vai atacar uma omoplata, tá bom? E omoplata a gente vai ter que trabalhar um pouco mais aqui com o quadril e com as pernas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a guarda, né? Com a perna de baixo, a gente vai vir aqui, ó, e vai colocar bem em cima do joelho dele. Quem tem menos flexibilidade, não conseguir colocar bem em cima do joelho, ele pode botar também na coxa, pode botar até no quadril. Eu prefiro conseguir botar aqui bem aqui em cima do joelho dele, tá? É importante que eu não perca a pressão, tá? Essa pressão, uma vez feita aqui, ó, é o que está me salvando para ele não posturar, tá bom? Então, eu vou dar um totozinho no joelho dele, ó, para abrir um pouco a guarda. E no que eu dei o totó, eu já vou botar meu pé aqui, ó. É o primeiro step, né? É botar o pé aqui. Como vocês conseguem ver, a posição está bem ruim. Agora eu vou ajeitando aqui o meu quadril, vou saindo, fechei o triângulo. E a gente já cai aqui no omoplata muito justo, tá bom? E a gente pode até fazer o uso, continuar fazendo uso dessa pegada aqui para ir subindo e buscar a finalização. Então, galera, aqui, dando continuidade aqui ao omoplata, eu consegui sair aqui, né? Então, às vezes, o que acontece? O cara ele fica com medo de eu grudar aqui e começar a trabalhar uma ida para as costas, né? Posso pegar o braço dele para cá, jogar para dentro e começar a ir uma ida para as costas. Então, uma das formas dele evitar isso é dobrando um pouco o braço aqui e segurando, né? Então, por isso que eu falei que, às vezes, ir para as costas, fazer a pegada ali do armlock sanduíche é ruim, porque ele fecha. Mas a partir do momento que ele fecha aqui, a gente consegue realmente começar a trabalhar o omoplata, né? Fui lá... Como é que é esse armlock sanduíche aí? O armlock sanduíche é quando o cara ele ainda não esticou, né? Eu tô aqui, né? E aí o que eu faço? Vou dominar o cotovelo dele, vou juntar os meus dois pés, e aqui é muito importante fazer a adução, tá, galera? Porque se eu ficar frouxo aqui, o Léo vai subir, ele vai defender, né? Então minha adução aqui tem que ser muito forte. Venho aqui, ó, e começo a trabalhar o armlock na alavanca. Então aqui, vim aqui, consegui fazer essa pegada aqui, né? Comecei a trabalhar o sanduíche, o Léo foi lá, escondeu o braço, aí agora o omoplata também está bem servido aqui, né? Vou sair aqui, né? Vou começar a rodar, eu gosto de fazer primeiro esse step aqui, com o meu pé em cima do ombro dele, para já começar a botar uma pressão, tá bom? E vou sempre me ajustando aqui, ó. Tá vendo? Repare que eu comecei aqui, ó, com o meu cotovelo no chão. Agora, eu já tô com o meu braço todo aqui, ó. Vou saindo, fecho o cadeado, paninho aqui também, muito bom. Começo a forçar um omoplata, que também já faz uma boa conexão com o vídeo de omoplata aqui do canal, do Nolan, que o Léo deu, com várias dicas fenomenais para você também não perder nunca mais o seu omoplata. Então, galera, dando continuidade aqui, né, como o Léo tinha dito anteriormente, uma das possibilidades que ele tem aqui de passar, abrir minha guarda e passar minha guarda também, é fazendo a São Paulo Pés. Só que aqui a gente tem uma armadilha bem legal aqui, que é uma raspagenzinha que funciona mais ou menos no mesmo conceito que a raspagem da tesoura. A bem básica realmente do jiu-jitsu. Então aqui eu estou aqui, comecei a botar força, né, limitei a direção de onde o Léo pode fazer força e ele vai começar a executar aqui a São Paulo Pés. A partir do momento que ele executa, ó, eu abro aqui a minha perna e a minha mão vai aqui dentro da calça dele, ó, segurando bem aquele paninho ali embaixo, ó.
Só que ele está totalmente em cima de mim e o quadril dele está leve. E aqui, ó, eu vou puxar nessa minha pegada e vou puxar essa aqui também, fazendo um pêndulo e trabalhando a raspagem, né? Aqui, se ele continuar com o braço aqui, eu posso só passar minha perna por cima e pegar aqui no armlock, né? Mas provavelmente ele vai começar a pesar. Se ele começar a pesar, eu posso começar a trabalhar uma montada, eu também posso fechar aqui, começar a trabalhar um triângulo. Então tem várias possibilidades aqui, né? Mas a que eu acho mais efetiva é que no meio da raspagem você já consiga passar seu pé, botar essa força, principalmente que o braço dele aqui está bem preso. Eu não preciso nem chegar muito lá para o final para pegar. Fala galerinha, então esse foi o vídeo de hoje, né, mostrando para vocês algumas possibilidades que a gente tem da guarda fechada, né, trazendo também uma relevância de a guarda fechada é uma guarda que muita gente para descansar, mas é bom você gastar um pouco de energia para você realmente chegar numa posição que você consiga ter um domínio, né? Então esse foi um sistema que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo para tentar driblar um pouco a diferença de tamanho, que é algo que a gente tem que lidar no tatame. Quem quer evoluir tem que aprender a lidar com isso, precisa desenvolver essas ferramentas. Então muito bom estar compartilhando com vocês esse conhecimento aqui no canal, tá bom? Então, pessoal, claramente é uma posição muito eficiente. Eu seguramente estarei experimentando com ela aí nas próximas semanas. E se eu soubesse disso antes, quem sabe eu teria feito mais guarda fechada. Então, seguramente é um setup de guarda fechada que limita muitas opções do seu adversário e te deixa numa posição muito, muito feliz. Então, acho que essa guarda fechada, lateralizada, tem muito potencial de fato.